Oi pessoal, Adélia, aromaterapeuta. Hoje a gente vai aqui falar sobre o que são, afinal, os óleos essenciais, né? Os óleos essenciais são compostos químicos mega concentrados que eles são extraídos das plantas, de todas as partes, tá? As- a a gotícula, o componente químico, ele fica dentro da planta. Sabe quando você pega uma folhinha de hortelã e dobra ele assim e inala? Foi uma saquinha da defesa do hortelã que se rompeu e ele tem aquele cheiro delícia, né? E aquela gotícula, a defesa do hortelã, ela também vai nos defender de o que a gente está precisando, não é? Então, quando ele passa pela destilação ou alguns óleos pela prensa frio, essas gotículas todas se unem, né? Que elas juntas fazem uma gotinha, tá? É esse o processo dos óleos essenciais, em geral. Então, como que a gente faz? Da onde que vem? Vem só das folhas? Não, ele vem de todas as partes das plantas, né? Então, pensa numa árvore. A partir do momento que você lembrar da árvore, você vai saber que óleo que vai ser bom para você naquele momento, tá? Então, sabe aquelas pessoas que são muito tímidas, elas são meio apagadas, elas precisam respirar mais, elas precisam se expandir, elas precisam crescer. Essas pessoas, elas precisam de respirar. Qual é a parte da planta que respira, que faz a fotossíntese? As folhas. Então a gente pega um hortelã, um alecrim, um orégano, um manjericão, todas essas folhas, elas são expansivas. Eucalipto, cipreste, todas elas, né? Quando a gente inala assim é gostoso, parece que abre o pulmão. Então, ele vai ajudar nessas questões que a gente precisa de mais disposição, de mais energia, de mais oxigênio de verdade, tá? Então daí a gente vai correr para as folhas. Agora ao contrário, quando uma pessoa é muito avoada, sabe aquelas pessoas que vivem no mundo da lua, aquariano, artista, aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade com déficit de atenção, até o autismo, tem muitos casos, né, que vivem no mundo da lua, eles vivem num outro mundo deles. O que eles precisam? Vir para a Terra, né? Então, o que a gente vai fazer? O que segura uma planta na terra? A raiz. Então, a gente vai usar dos óleos que vem da raiz, por exemplo, um vetiver, tá? O vetiver, ele é extraído da raiz. O vetiver parece ser primo de um capim-limão, só que ele é extraído da raiz, tá? É um óleo muito denso, ele enraiza, ele traz para a terra, ele é ótimo, até para quem precisa dormir, ele é muito bom. Então, para quem tem concentração, déficit de atenção, que vai conseguir parar, focar mais no que ele está fazendo, para a mente não ficar voando, porque eles pensam muita coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente precisa aterrar. E os olhos da raiz vão ajudar muito, tá? Agora, sabe aquelas pessoas que não têm muita discernimento, não tem estrutura, é desorganizada, não sabe para que lado vai, está sempre para um lado, para o outro, né? O que dá estrutura numa planta? Caule, né? Então a gente vai correr para os óleos que vêm do caule, por exemplo, um cedro. Pode ser uma árvore gigante como o cedro, mas também pode ser uma singela camomila romana que tem haste durinha, a mensagem é a mesma, tá? Tamanho não é documento. Então o que a pessoa vai ficar? Mais centrada, mais organizada, com mais orientação ali no que ela precisa, tá? Já falamos das raízes, do caule, das folhas e agora as flores. As flores somos nós femininas, né? Então as flores, todas elas vão trabalhar muito bem toda essa questão física da mulher. Então menopausa, TPM, cólica, tudo isso
as flores vão ajudar muito. A gente tem o gerânio, a gente tem a lavanda, tem o ylang-ylang, que é afrodisíaco, né? O afrodisíaco, ele não é só para o sexo, também, né? Ele vai trabalhar o libido, mas o libido dá aquela coisa de vontade, né? Aquela coisa de despertar. Então, nas folhas a gente vai trazer muito isso. E também aquela coisa de chamar atenção, né? A mulher gosta de chamar atenção. E é bacana também que as flores são muito bacanas para trabalhar aqueles homens que são muito durões, né? Então os óleos que vêm das flores vai ajudar a malear um pouquinho mais essas pessoas, tá? Então as flores somos nós, a parte feminina. E depois a gente ainda tem as sementes, né? As sementes, por exemplo, um cardamomo, é tudo que a gente quer que nasça, que saia do papel. Uma pessoa que quer engravidar, uma coisa que a gente quer que renasça, que venha, tenha vida. Então a gente vai trazer das sementes, que é dali onde germina tudo, né? E esse cardamomo ainda é uma delícia para fazer no tempero. Tudo isso a gente vai poder fazer inalando com difusor, pondo uma gotinha na mão, que é muito gostoso, que eu vou falar agora, que é da bergamota, que são cítricos, que eu ainda não falei, que a gente faz assim, ó. E gente, isso é bom demais. A bergamota são os cítricos, né? Os cítricos são todos prensados a frios porque o óleo vem da casca, tá? Sabe quando você pega uma tangerina e vai abrir assim e espirra aquele azedinho? Aquilo é o óleo essencial, tá? E para fazer as gotinhas você precisa de muitos olhinhos daquele. E é bacana que ó, não fica oleoso, tá? E os cítricos, eles têm um componente químico que chama limoneno. O limoneno tranquiliza, dá foco e eleva o humor. O mundo precisa de muito cítrico, tá? Todo mundo tem o dever aqui de estar de bem com a vida e os cítricos ajudam bastante. Daí cada um dos cítricos a gente tem a tangerina, que ajuda com a criatividade, a bergamota, a autoestima, o limão, detox. A gente tem a laranja, que é o óleo que mais oxigena as nossas células. Enfim, eu já tenho outro filminho aí para vocês que fala só sobre os cítricos, que é bem bacana. Então hoje a lição foi essa. O que são esses óleos essenciais? Essas gotinhas do éter da planta. Apesar de chamar óleo, ele não é oleoso, tá? Então, mas ele combina muito bem com a membrana celular, que é feita de lipídio. Então, todas essas gotinhas, elas conseguem se instalar dentro das nossas células e fazer com que as nossas células trabalhem e produzam a função que ela veio aqui para fazer, tá? Então é essa mágica dos óleos essenciais. Muito bem-vindo a esse mundo maravilhoso. Beijo!